O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz é promover comunidades inclusivas e solidárias. Esse é o eixo de você, de certa maneira, colocar a sustentabilidade e a cidade sustentável com a sua dimensão social. Então eu vejo uma comunidade solidária uma comunidade que participa, né? Participa na plenitude, cada um discutindo os problemas que os outros estão envolvidos, e é nessa discussão que eu acho que as soluções tendem a aparecer. Equidade é um termo amplo que recobre um problema essencial e muito claro para todo mundo, que é a desigualdade. Eu acho que a primeira questão é a escuta, é ouvir a comunidade, é ir ao encontro do povo, é dialogar com quem na verdade está sofrendo o problema, né? A partir disso, ele fazia a mediação de trazer as soluções que a cidade tem, tanto na questão do poder público, como outros organismos da própria sociedade civil mesmo, como universidades, sindicatos, né, empresas que possam vir e promover nessa mediação a solução dos problemas, mas de forma participativa e democrática. É ver como se gera a exclusão, quais são os vetores principais de exclusão. Então você, como prefeito, você planeja, né, quais são as prioridades para gerar um processo inclusivo. Esse processo inclusivo, hoje, é visto em termos tanto ambientais, né? Você tem que ter acesso à água decente, à habitação decente, enfim, um conjunto de elementos desse tipo, inclusive a arborização de ruas, parques, enfim, espaços de lazer, né? Quer dizer, é o conjunto da dinâmica propriamente ambiental, é o conjunto do equilíbrio social a ser gerado por acesso, em particular, às políticas sociais de maneira equilibrada e, num terceiro nível, a inclusão produtiva. A partir do objetivo central, considere os seguintes objetivos específicos. Implementar programas para prevenir e superar a condição de pobreza. Assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, à saúde, emprego, formação profissional, atividades culturais e esportivas, informação e inclusão digital com acesso à internet. Promover a inclusão social e a igualdade entre os gêneros, raças e etnias e o respeito à diversidade sexual. Aumentar a segurança e promover a cultura de paz. Garantir o direito à habitação em condições socioambientais de boa qualidade. Vamos analisar alguns objetivos específicos do eixo Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz. Implementar programas para prevenir e superar a condição de pobreza. Primeiro, ele precisa conhecer qual é a pobreza do seu município, em que pilares que ela se constrói, como é que ela se manifesta. Ele vai precisar ter uma ação e uma intervenção criativa, né? Ou seja, para aquela pobreza ele vai ter que novamente fazer o que sempre se fez, o que sempre deu certo. É reunir as pessoas para que elas conheçam do problema e para que, conhecendo o problema, sejam sensibilizadas para juntas atuarem sob a coordenação desse ente na superação desses problemas. Assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, à saúde, emprego, formação profissional, atividades culturais e esportivas, informação e inclusão digital com acesso à internet. É um local onde você tem uma concentração enorme de pessoas, não tem um hospital, não tem uma creche, as ruas não são asfaltadas, você não tem saneamento básico digno, você não pode dizer que está incluído em nada, não faz parte da cidade. Observar os locais onde tem mais zeros, né? Não vai ter creche, não vai ter hospital, não vai ter escola, não vai ter terminal de ônibus, não vai ter biblioteca, não vai ter telecentro. Então, um local que não tem nada, ele precisa ser atendido de forma prioritária para que você, aos poucos, possa garantir com que essa parte se torne cidade, né? Promover a inclusão social e a igualdade entre os gêneros, raças e etnias e o respeito à diversidade sexual. Uma comunicação social
que valorize essa diversidade na sua apresentação, é uma ferramenta importante fazer isso. Uma política cultural que privilegia aspectos das culturas, da cultura negra também, então ela cumpre esse fundamento. Nós temos, por exemplo, na questão que se diz a negro, mulheres e minorias de opções sexuais e religiosas, coloquemos assim, então nós temos espaços públicos que são espaços de participação dessas pessoas. Na hora de escutar a comunidade, na hora de ter essa participação, envolver esses segmentos também. Que eu acho que é só no envolvimento, só na construção conjunta que o equipamento, o programa tende a dar certo. Garantir o direito à habitação em condições socioambientais de boa qualidade. Aumentar a segurança e promover a cultura de paz. Eu acho que uma das características importantes para se combater a violência é, primeiro, acessar, disponibilizar, garantir a inaliabilidade da segurança pública para todos. A segurança ainda, em São Paulo, no Brasil, é segurança para alguns, né? Para o resto, você manda a polícia sentar o cacetete. Para o eixo Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz, considere os seguintes indicadores principais. Pessoas com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo. Demanda atendida de creche. Transferência de renda. Agressão a crianças e adolescentes. Agressão a idosos. Agressão a mulheres. Crimes sexuais. Crimes violentos fatais. Homicídio juvenil. Adolescentes envolvidos em ato infracional. Homicídios. Total de roubos. População morando na rua. Distribuição de renda. Domicílios com acesso à internet de banda larga. Cada indicador tem metas a serem cumpridas. Conheça as metas de alguns indicadores. Pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo. A meta de referência é ter 0% da população com essa renda. Tudo isso vai passar por um fator que eu acho primordial, que é a educação, né? A capacitação das pessoas para que elas possam ter condição de gerar renda a partir da vocação local que a comunidade, que o entorno promove. Demanda atendida de creche. A meta é ter 100% de atendimento na procura por vagas. O problema da infância não tem sido colocado como prioritário nos sistemas de desenvolvimento urbanos. A creche passou a ser mais do que um espaço que se cuidava de crianças, entretinha ela um pouco porque a mãe precisava fazer alguma coisa, um espaço educacional importante que vai dar base para o caráter, para a formação da pessoa e para os primeiros anos de educação. E a mãe trabalhando, ela gera mais renda para a própria família, e a família com mais renda consome mais e desenvolve mais localmente. E a creche, a geração da proximidade da escola de onde as pessoas moram, portanto a sociabilidade entre os meninos, a multiplicação de parques, de espaços de lazer, onde possam, digamos, as crianças se articular e socializar. Como as pessoas tendem a ver apenas a creche como um sistema, processo de construção de casas, enfim, do prédio que resolve, aí fica pequeno, né? Na realidade, é a solução de um processo de inserção social das crianças de menor idade, né? Transferência de renda. A meta é ter 100% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza recebendo recursos dos programas de transferência de renda. Não adianta também uma cidade ser um espaço ser inundado de bolsas, né, de transferência de renda, se ela também não está preparada para fazer aquele dinheiro girar, né? Para fazer com que se gaste ali para que o desenvolvimento, aquele dinheiro possa promover o desenvolvimento local. Agressão a crianças, adolescentes, idosos e mulheres. A meta de referência é eliminar todas as formas de violência contra essas pessoas. Tem jovem que ele já recebe a violência quando ele está na barriga da mãe, quando ela não tem direito a um pré-natal. Depois recebe a violência quando ela não tem direito a um enxoval. Violência quando ele não tem direito a uma habitação digna, a um berço em casa, muitas vezes. Aí a violência de não ter a creche, de não ter a moradia digna. Então sofre a violência a vida inteira, e quando ele se torna jovem, querem que ele entenda o que é amor, o que é compreensão, o que é solidariedade, sendo que ele nunca viveu isso, nunca entendeu. Viver é estar subordinado a um ambiente hostil, não é?
E a violência se dá justamente onde estão as pessoas, e as pessoas estão no município. E o prefeito pode ser um indutor dessa cultura da paz, se ele auxiliar em todos os ambientes em que existem pessoas, em que você está formando pessoas, em que você está formatando valores, você e o prefeito e a prefeitura conseguir introduzir esses valores da tolerância, esses valores da paz, esses valores da solidariedade como um valor importante de estruturação da sua gestão, do seu mandato. Criar secretarias, coordenadorias de juventude na sua gestão, né, promover a juventude como se fosse um eixo transversal dentro da política de atuação dele. Vai pensar no trabalho, ter um olhar para a juventude, vai pensar em saúde, ter um olhar para a juventude, porque acho que é nesse cuidado, né, nessa rede de cuidado, porque é um elo da corrente mais frágil que os demais. Para saber mais sobre os indicadores e conhecer todas as metas, consulte o GPS. Um bom exemplo que articule essas questões todas foi encontrado no território, no município de Canoas, que é na região de Grande Porto Alegre, onde foi desenvolvido ali o projeto Território de Paz, uma das regiões mais violentas do estado do Rio Grande do Sul, com os maiores índices de homicídio e de homicídio juvenil, e ao mesmo tempo com muitas carências. Ali houve a articulação do poder municipal, estadual e federal. A polícia entrou com a inteligência, com a informação. A prefeitura entrou com a base comunitária da Guarda Civil local e com as políticas públicas em parceria com o governo do estado. Consulte o GPS e conheça outros exemplos de boas práticas.